Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, para as suas considerações. Por 10 minutos, prorrogáveis por mais 5. Fazer a análise de 20 anos da Lava Jato em 15 minutos é muito difícil. Bem, primeiro eu quero agradecer o convite, meu querido doutor Guinelli, é uma honra estar aqui, sou presidente da Brigada, meus colegas de mesa. Então, acho que é muito importante um debate como esse, especialmente porque certamente virão várias visões. Eu, como advogado criminal, que advoguei desde o primeiro dia da Lava Jato, quando ocorreu a captação do posto, que se veio dar o nome à operação, eu fui advogado ali. E quando eu estava advogando para Alberto Seff, em setembro de 2014, eu entrei com habeas corpus e os procuradores da Força Tarefa exigiram do Alberto Seff pela preso que desistisse do habeas corpus. Eu achei aquilo tão escandaloso, meu querido Beto, que eu imediatamente vi que eu precisava estudar essa operação. Essa operação Lava Jato, na verdade, era um projeto de poder. Um projeto de poder, nada mais do que isso. Eu não quero tocar em outro detalhe. É claro que houve corrupção, é importante que faça um enfrentamento. Ninguém pode enfrentar a corrupção fazendo corrupção. Ninguém pode enfrentar a corrupção rasgando a Constituição da República. O ministro Gilmar Mendes deu uma definição exemplar sobre o que significa a Operação Lava Jato depois de tanto tempo. O maior escândalo judicial da nossa história. A Operação Lava Jato, nas palavras do ministro Gilmar Mendes, e olha que eu falei isso durante 13 anos, 12 anos correndo no Brasil, 8 anos já depois que esses procuradores da República, da Força Tarefa, coordenados por um juiz federal, o que é crime, coordenados por um juiz federal, eles se sentiam semideuses. Eles acreditaram na imprensa que os tornou semideuses e heróis da pátria, por serem indigentes intelectuais, absolutamente despreparados intelectualmente. Se tivessem lido Brecht, teriam visto, sei lá, triste do país que precisa de heróis. Ou se tivesse lido Fernando Pessoa, no poema Ele Arredo, que vale, estou farto de semideuses, onde é que há homens no mundo? Eles acreditaram que eram deuses e semideuses e atropelaram a Constituição e os direitos e garantias constitucionais. Essa é a definição hoje, depois de tantos anos da Lava Jato. O ministro Gilmar Mendes, ele diz que, infelizmente, a Operação Lava Jato, coordenada por um juiz que tinha os seus procuradores adestrados, isso hoje não tem dúvida disso, está comprovado. Ele disse que se terminou como uma organização criminosa. Olha como é grave. Sabe por que eu tenho o maior prazer de estar aqui em frente a essa casa que eu respeito tanto? Porque não é possível que o Supremo Tribunal Federal diga que houve corrupção no sistema de justiça ao tornar parcial aquele julgamento famoso e histórico do Supremo Tribunal, anulando as sentenças. Eu pergunto aos senhores que são, às vezes, nem são estudantes de direito, nem são advogados, por que o sítio de São Paulo foi julgado em Curitiba por uma questão política? Por que o triplex do Lula foi julgado em Curitiba por uma questão política? Aquilo que interessava ao senhor Sérgio Moro e os seus procuradores adestrados, ele levava para ele, porque ele foi o responsável, inclusive, boa parte responsável, pela instalação do fascismo no Brasil. Porque ele foi o grande eleitor de Bolsonaro. Ao prender o Lula, que era o único que estava na frente de Bolsonaro naquele momento, manter o Lula preso 580 dias, e depois aceitar, olha, uma definição clássica que qualquer menino de primeiro ano do direito sabe disso, a definição clássica de corrupção. Ele pegou o ato de ofício, prendeu o Lula, e depois ainda com a toga nos ombros, teve a disfarçatez de aceitar ser ministro da Justiça daquele que ele tinha conseguido eleger. Isso é um escândalo, isso é um escárnio. Felizmente a história está mostrando quem era esse grupo que coordenava a organização. Eu nem vou falar do prejuízo que deu para o Brasil, porque teremos várias pessoas que vieram aqui para fazer esse enfrentamento. Meu curto espaço de tempo será para fazer o enfrentamento daquilo que para mim é o mais importante. Um grupo apoiado pela grande mídia, ainda temos aí as viúvas da Lava Jato frequentemente na grande mídia, um grupo que acabou com a reputação de muitas pessoas sérias do Brasil, que fez o enfrentamento. Eu fui advogado de mais de 20 pessoas no Brasil. É humilhante. O que eles fizeram com o Instituto da Delação Premiada, qualquer advogado sabe disso, foi um estupro do Instituto. Porque o subprocurador da República admitiu, por escrito, no STJ, e não teve absolutamente nenhuma reação por parte dos procuradores, que eles faziam as prisões para obter delação. Isso é um escárnio, isso é tortura. Tortura legalizada em nome do combate à corrupção. Imagine o que é você levar um cidadão para a prisão
sendo muitas vezes inocente. E vou relatar um caso aqui que me impõe relatar. Eu fui advogado do Raul Smith, um brasileiro português em Lisboa, ganhamos a extradição. E aí, estranhamente, logo em seguida, houve uma busca e apreensão na casa da filha dele, que era cineasta, que não tinha nenhuma ligação, absolutamente nenhuma ligação com o que o pai fazia. Depois ficamos